Grande momento, Linhagem Geek na área. E aí, galera, tudo beleza? Olha só que interessante. O filme do Superman, galera, ele tá passando por uma reformulação na pós-produção. É uma reformulação. O que é uma reformulação no pós-produção? É quando você corrige algumas coisas dentro do bruto. Então, por exemplo, você fez um filme, deu 3 horas de bruto o filme. E aí este filme ele vai para edição, para você cortar o que você acha que não é relevante para a narrativa, o que pode atrapalhar, o que não pode funcionar, o que não faz sentido com a trama. E aí você enxuga. Isso é normal, todos os filmes fazem. Porém, o filme do Superman já estava finalizado. Entretanto, ele vai passar por uma reformulação e, no meu entendimento, é uma reformulação muito positiva. Por quê? As piadas serão cortadas. Teremos menos alívios cômicos em Superman. James Gunn, novamente, assistindo a Linhagem Geek, legendado ou dublado por IA. Vamos falar um pouquinho sobre isso no vídeo de hoje. Graças a Deus, James Gunn, graças a Deus você cortou algumas piadocas, porque é um fenômeno, né, que é uma questão de gosto também. Eu e o Gabriel, quando a gente vai ao cinema ver filme de super-herói, ver um filme do Thor, tem gente que chora de rir. Nossa! Fala, caraca! É. E assim, piada, né? Piada, assim... No Thor 4, galera. Completamente básica, cara, piada, mas Thor, ok. Eu nunca me esqueço, o Thor 4, lembra? Sim. A galera gargalhava como se tivesse tava vendo o mentiroso do Jim Carrey. Então, é porque assim, é que o Não Vi Já Amei, ele já vai assim, ó, né? Sabe quando o cara vai chegar na linha, ele tá chegando, né? Na maratona, a linha de chegada, ele... Nos 100 metros. Ele faz assim, né? Pra ele queimar a faixa aqui e sair bonito na foto, correndo igual Naruto. O Não Vi Já Amei, ele vai assim, né? Então ele já vai... Ele já vai... O Thor olha pra câmera... Nossa! Mas tudo bem, eu Não Vi Já Amei, tenho o direito de rir disso aí. Agora, filme de super-herói, ele foi contaminado pelaquela fórmula Marvel de toda hora tem que ter uma piada. Toda hora tem que ter uma piadinha. Diferente do Deadpool, que o conceito inicial vem com a piada. O personagem, ele já vem daquela forma. O Homem-Aranha. O Homem-Aranha, ele tem as tiradas, né? Como ali a maioria das HQs eram feitas pra molecada, então você tinha algumas histórias mais pesadas e você tinha humor. Só que a Marvel deixou isso insuportável. Deixou muito insuportável. A ponto de que o cara numa catástrofe faz uma piadinha. O Venom da Sony, né, mergulhado nessa fórmula e ainda fez mal, né? Porque toda hora tinha uma piada que você não sabia, pô, isso aqui nada é sério. Então a Marvel começou a sofrer com essas piadinhas, na minha opinião, ali entre o final da fase 3 e por diante. O Thor gordo, por exemplo, você tirou toda a seriedade de uma cena, de uma sequência, depois ele chorando lá, o Thor chorando, assim, ridículo. Ridículo. Era uma piada. Ou pelo menos era pra ser também alguma outra coisa mais ideológica. Mas eu fiquei muito feliz do James Gunn tirar algumas piadinhas do Superman. Fiquei muito feliz. Você pode ter piada? Pode, mas tem que ter timing, na hora certa. Não coloca toda hora, porque parecia lei ali da fórmula da Marvel. Ó, de 8 minutos e 40 segundos tem que ter uma piada, beleza? E aí você tinha umas que não tem o menor sentido, assim como fanservice. O fanservice, a piada... Não, coloca aí que a galera vai gostar. Eles gostam de tudo mesmo. Então, eu Não Vi Já Amei que prefere essas questões. Novamente, você pode colocar piada, mas bem feito, num timing ok. Superman, pelo trailer do James Gunn, ele parece ser bem sério. Eu acho que a gente só teve a piada no final com o Krypto. Sim, a discussão da Lois com o Superman no trailer divulgado é um negócio sério. É o Superman entrando como cidadão americano, ou cidadão ainda que ninguém sabe onde é, entrando em outros países e tudo lá, um negócio sério. Superman preocupado em salvar a vida. É lógico que você vai ter aquele momento mais tranquilo, né? E eu acho que o James Gunn também vai fazer isso pra distanciar um pouco do Snyder.
que era muito... É. Acho que até nisso ele vai dar uma suavizada. Mas deixa ali pro Jimmy Olsen, deixa ali pro Crypto, né? Você tem que entender bem o universo e colocar a piada no lugar que fica ok. A piada não vai salvar o teu filme. Porque às vezes a gente tinha essa impressão, né? Caraca, parecia que as piadinhas da... Toda no final do trailer tinha a piadinha da Marvel, né? Todo piadinha. Tá ok, legal. Parecia que a piadinha salvava o filme. Só que não é isso que acontece. Então, eu já fiquei feliz com isso. É porque, assim, a piada, ela quebra o tom dramático. E na maioria das vezes, essa piada, ela é usada justamente para diminuir o nível de tensão de uma cena ou de um filme. Agora, se a gente for fazer uma avaliação pelo que a gente viu nos trailers, no teaser e no trailer, o Crypto, ele aparece os momentos que o Crypto aparece, quando o Superman cai, e aí o Crypto pula em cima do Superman, ali é uma piada, e no final do trailer, quando aparece o Crypto deitado em cima do Superman. Então, assim, só que também tem momentos que o Crypto ataca, né, a engenheira. Então o Crypto, ele vai ser usado como alívio cômico porque ele diminui o tom dramático. Agora, concordo que é interessante pra gente ter uma mescla. Tem que saber mesclar. A Marvel se perdeu nisso. Ela se perdeu. Eu acho que o James Gunn tá muito atento às redes sociais. E vamos conversar um pouco sobre esta pauta, que é muito boa. Mas antes eu peço a todos vocês que se inscrevam aqui no canal, deem o famoso C, curte, comenta e compartilha. Eu vou começar a fazer duas perguntas aqui que eu acho legais, que vários de vocês vieram no meu Instagram pessoal falar: ah, Gabriel, poxa, eu tava vendo você, eu sou Uber, tava vendo vocês, né, no carro e a minha passageira não tava entendendo nada. Então coloque nos comentários aonde vocês estão assistindo a Linhagem Geek. No carro, lavando louça, na sala, no banho. No banho. No banho é bem pessoal, estendendo, né, roupa. Tem um amigo nosso, Pipi, que é pediatra do meu filho, ele vive falando que ele vê a Linhagem Geek estendendo roupa. Então coloque aí o que você tá fazendo agora. Cuidado. Cuidado. O que você está fazendo assistindo a Linhagem Geek, aonde você está assistindo a Linhagem Geek. E também, se você nunca comentou na sua vida, apenas coloque a cidade que você mora. Eu quero ver. Vai ser bem legal. E se você também quiser anunciar aqui na Linhagem Geek, manda um e-mail pra gente, parceiro@linhagemgeek.com.br. Vamos lá, galera, vamos entender um pouquinho sobre isso? Ó, o novo longa do Superman, dirigido por James Gunn, passou por uma série de alterações significativas durante a fase de pós-produção. A decisão teria sido motivada por respostas mistas do público em sessões teste realizadas recentemente. Segundo fontes próximas à produção, o estúdio optou por revisar o tom do filme, reduzindo bastante o conteúdo cômico. Diversas cenas de humor foram cortadas e algumas sequências importantes teriam sido refeitas em um curto período de refilmagens. A intenção aparente foi tornar o enredo mais direto e coeso, buscando um equilíbrio entre leveza e seriedade. Então veja só que interessante, tá? Depois das recepções mistas, você teve umas rápidas refilmagens para você ganhar coerência e você teve corte de conteúdo cômico. Isso significa que o James Gunn, ele está atento. Ele sabe quando eu vejo esse tipo de situação aqui, eu entendo que o James Gunn sabe que esse filme é muito importante, talvez seja o filme da carreira dele. É o filme que vai abrir as portas para a nova DC. E ele sabe que hoje a internet tem muitos especialistas na internet, muitos especialistas. Nós não somos esses especialistas, mas nós somos as pessoas que gostamos do Superman. Assim como você que está assistindo esse vídeo gosta do Superman. E o James Gunn me mostra um pouco de humildade quando ele recebe esse tipo de situação. Ó, beleza, vamos nos atentar
ao que os críticos que observaram tal ponto falaram. Eu acho isso bacana, tá? Principalmente na parte de alívio cômico. Tem uma continuação aqui, na parte musical, a trilha sonora ganhou um reforço com a entrada de um segundo compositor, somando-se ao colaborador habitual de James Gunn. A ideia seria intensificar certas atmosferas e trazer um novo dinamismo para o som do filme. Outro ponto que é fundamental em um filme de ação / filme de super-herói. Quando a gente tá assistindo um filme de super-herói, a trilha sonora, ela impulsiona uma determinada cena. Assim, em vários tipos de filmes, a trilha sonora, ela colabora para um drama, para um terror, para um filme de super-herói. Por exemplo, eu tava vendo aqui a cena do voo do Superman, do Homem de Aço, né? É um filme que eu amo. Atenção, hein? Fica ligado nesse eu amo aqui. Ó, se você assiste essa cena do Superman voando no mudo, é uma coisa. Se você assiste com a trilha sonora, é outra coisa. Então, quando a gente tá assistindo o filme de Superman, por exemplo, o filme de super-herói, a trilha do Cavaleiro das Trevas é sublime. A trilha do Cavaleiro das Trevas. É uma coisa assim, surreal. Então, quando você também tem aí a adição de um novo compositor, significa que o James Gunn também está olhando. Porque às vezes a cena é tão carregada, tão poderosa, mas ela tem uma trilha sonora que atrapalha. Quer ver? Eu vou dar um outro exemplo. O trailer do Nobody 2, né? O Anônimo 2. A trilha sonora, ela quebra totalmente o tom do filme. Porque é uma trilha felizinha, pra um monte de porrada acontecendo, luta, tiroteio, faca, soco na cara. Então é uma trilha que ela suaviza a cena. Então o James Gunn olhando pra isso significa capricho e querendo acertar. Vamos lá, vamos continuar aqui, galera. Estima-se que o corte atual tem aproximadamente 2 horas e 2 minutos de duração. Comparado a versões anteriores testadas internamente, cerca de 15 a 25 minutos do conteúdo teriam sido removidos, o que teria reestruturado parte do ritmo narrativo. 25 minutos removidos é muito filme. Ótimo. É muito filme, cara. Ótimo, porque assim, o filme ele tem que ser bom, independente da duração. Você vai fazer 30 minutos de filme, 1h30, 1h40, 1h50, 2h30, 2h40, 3h30. O filme tem que ser bom. Porque tem muita... É uma mania muito grande, tipo, olha, esse meu filme vai ter 2h40, que aqui nós temos uma baita produção. Então não precisa. Isso é puro luxo. Depende do que você tem em mente. Exemplo, Missão Impossível, ele tem uma duração grande, mas o filme é bom, o filme entrega pra isso. E a gente tem vários filmes que é difícil você acompanhar, que passa das 2 horas, parece que são 9. Tinha aquela animação lá, Lacrate, da Arca de Noé. Aquela animação parecia que eu fiquei 8 horas assistindo. Então, é independente. Agora, se você... fiquei no Genjutsu do Itachi lá, que o Kakashi tomou. Então, assim, o filme, ele tem que ter ali... Ele é individual, né? Cada filme, ele tem o seu ritmo, ele tem a sua forma. Então não adianta você... não, esse filme tem que ter 3 horas e tal. Não, tem que ter ali o que o James Gunn, que é o diretor, idealizou. O filme, ele é o que o diretor pensou. É a ideia do diretor final. Então aí, se ele quer... Ah, não, esse filme tem que ter mais 15 minutos porque eu quero que tenha 2 horas. Isso aí é bobagem. Agora... 1 hora, vai ter então 1 hora e... Vai ter 1h40 o filme? Então. É um filme do Superman de 1h40. É que assim, de 15 a 25 minutos. Então vai ter umas 1h50. Caramba, né? A gente sempre espera um filme de heróis cabeça de chave, mais ou menos umas 2 horas. Né? E ainda mais é o primeiro, né? Mas vamos ver, né? O que o James Gunn pretende. Mas se for pra deixar mais dinâmico, aí vai ser ótimo. E é lógico, se for bom o filme, for um sucesso,
você pode brincar com esses 25 minutos. E a gente entende colocar também... extra ali em a algum gente lugar. entende que esses 15 a 25 minutos é a famosa linguiçada, né? São questões que não são relevantes pra trama. E você encurtando o filme, tem que tomar cuidado pra você não ter problemas em lógicas no roteiro ou quebrar alguma linha de pensamento. Só que às vezes você tem 15, 25 minutos que, se removidos, dão um ritmo mais cadenciado pro filme. Olha só que outra coisa aqui interessante aqui, tá, galera? Fontes indicam que o James Gunn, Peter Safran e o Davi Zaslav estão supervisionando pessoalmente os ajustes finais, acompanhando cada detalhe do filme antes do lançamento. Embora o processo esteja sendo descrito nos bastidores como intenso, há um clima de maior otimismo com a nova versão. O corte atual, considerado quase final, já foi encaminhado para análise na Motion Pictures Association, que define a classificação indicativa nos Estados Unidos. Com a estreia se aproximando, a possibilidade de novas alterações significativas é considerada remota. Informações adicionais mostram uma nova rodada de exibições para o público, que vai ocorrer ainda esta semana, com o estúdio avaliando a recepção ao formato mais recente. A expectativa agora é que o resultado final entregue uma experiência sólida e que satisfaça tanto os fãs quanto os críticos. Entretanto, tudo isso não foi confirmado por fontes oficiais. Por isso vai ficar um pouco né? Foi ou não foi, pra não prejudicar logo perto da estreia, né? Também ficam mexendo e tal. É mais um negócio interno e acho que tá correto. Agora, é lógico também que o James Gunn, ele não tem carta branca 100%. Ele pode ter 90, 80, mas ele responde pro estúdio. Sim. O estúdio, porque tem essa exibição teste, todo mundo assiste, e o CEO e os executivos também tem peso nisso, tem peso em decisões, né? Mas até agora a gente não viu nada desses problemas, porque se o Superman não for bom, aí o ser humano vai fazer o que ele faz de melhor, que é procurar um culpado. Aí a gente pode entrar nessa. Já pensou se o James Gunn fala: o filme não saiu como eu queria? Aí, meu querido. Aí é tchau, pessoal. Não, e assim, vamos lá. Os Zaslavão da massa, né, e o Peter Safran, eles sabem da importância desse filme do Superman. Eles devem ter pensado assim, ó, na crítica, recepção mista. Ó, mandou um zap: James, na minha sala amanhã. Aí o James senta e fala: ó, tá bom, olha só. Esse crítico falou isso aqui, esse crítico falou isso aqui, e aí? E aí? E aí o James Gunn deve ter feito o seu exercício de observação, falou: beleza, vamos cortar aqui, vamos cortar ali. Porém, não podemos esquecer nunca que o Flash foi aclamado nas recepções iniciais. As exibições teste do Flash prometiam Cavaleiro das Trevas. Nossa. Tem gente que acha ainda que então, é o Cavaleiro assim, das Trevas. As exibições testes, elas podem ser um balizador, mas não são determinantes. E também tem uma outra coisa: nós não somos críticos profissionais. A gente vai, a gente observa, a gente conhece um pouquinho, mas pra mim o mais importante do filme do Superman é performance, ação, essência, respeito e atuação. O roteiro é importante, a história é importante, mas se a gente conseguir ter a performance, se for coerente, se tiver a essência do Superman ali, já é meio caminho andado. E eu quero saber a sua opinião, que é muito importante. Coloque aí nos comentários. Obrigado a todos que chegaram até aqui. Deem um triplo C, se inscrevam no canal e até o próximo vídeo.